Olá, eu sou o professor Márcio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje vamos discutir o tema A Primeira Crise Econômica Mundial de 1929. Para começarmos esse tema, vamos falar sobre a situação dos países europeus do pós-guerra. Nessas imagens que você pode observar, temos uma visão da França de 1919. Pessoal, a participação na guerra foi desastrosa para a França. 10% de seu território foi devastado, 30% da riqueza nacional foi destruída e 14% de sua população masculina, cerca de 1,4 milhões de homens, morreram nessa guerra. E isso foi uma semelhança para outros países europeus. Quer dizer que as nações europeias saíram dos combates com suas economias arrasadas, enfrentando três grandes desafios. O primeiro seria o desemprego. A indústria estava em crise, sofrendo a concorrência de outras potências industriais que haviam surgido durante a guerra e pela retração do comércio europeu. O número de desempregados era muito grande. As greves se sucediam, pressionando o governo no sentido de intervir na economia para resolver a crise. Um segundo problema seria a inflação. E o terceiro seria a árdua tarefa de reconstruir seus países. Tomando como referência a França, o governo financiou a reconstrução das regiões devastadas, emitindo muito dinheiro. Por volta de 1920, a reconstrução projetada estava pronta, mas a inflação provocada pela emissão de moeda, somada ao custo da guerra, tornou o gasto do Estado muito grande. Para vocês terem uma ideia, 294 bilhões de francos o governo francês estava devendo em 1921, coisa que era muito diferente antes da guerra, cerca de 32 bilhões. E isso vai ser uma realidade para outros países europeus. A partir daí, podemos observar essa conexão dos países europeus com a economia dos Estados Unidos. Iremos perceber que os Estados Unidos vai passar a financiar a reconstrução de países europeus. Nesse caso, você vai perceber que vultuosos empréstimos foram feitos a esses países. Dessa forma, a reconstrução europeia, arruinada pela guerra, conseguiu alavancar as exportações dos Estados Unidos. Graças a essa política, o desenvolvimento industrial norte-americano atingiu níveis nunca vistos, ao mesmo tempo em que dava vazão ao excedente da produção e ao capital que estava parado. As indústrias americanas forneciam produtos agrícolas e muitas mercadorias, e tudo isso trouxe para os países europeus uma dívida enorme com os norte-americanos. A partir daí, podemos perceber então que os principais problemas enfrentados pela sociedade europeia no pós-guerra seriam os baixos salários, o alto índice de desemprego, uma crise econômica e financeira e a inflação. A partir daí, a gente começa a observar a situação dos Estados Unidos. Eles saíram como uma potência mundial, conseguiram colocar o dólar para ser o padrão internacional, e tudo isso só foi possível porque naquele momento ele forneceu empréstimos, armas, alimentos e produtos industrializados ao longo da guerra. Esse será um ponto-chave da economia americana. Você deve perceber que esse enriquecimento com o comércio de guerra permitiu a eles pagarem as dívidas dos europeus e passaram de devedores para credores. Para vocês terem uma ideia, eles emprestaram 10 bilhões de dólares aos países europeus. Em 1918, detinham a metade do estoque mundial de ouro. Essa situação econômica favorável permitiu ao governo norte-americano emitir dinheiro sem desvalorizar a moeda. A partir daí, outra coisa importante que os Estados Unidos teve foi substituir os países europeus nos mercados da América Latina e Ásia, que tiveram que abandoná-los em virtude da guerra. Então, observe que os Estados Unidos saem muito forte da Primeira Guerra Mundial e consegue alavancar e influenciar o mundo inteiro. A partir daí, nos Estados Unidos, teremos a famosa American Way of Life, seria o famoso estilo de vida americano, que pode ser definido pelas imagens que você pode observar.
Observe, o consumo é a palavra de ordem. Na primeira imagem você tem o caso da geladeira, farta, muita comida. A outra, lazer, barco, piscina. Então, a ideia de uma vida feliz e promissora, em que felicidade seria alcançada por meio do consumo de bens materiais. Nessa próxima imagem, observa ali a situação do carro. Então, tudo isso foi alavancado na década de 1920. Para vocês terem uma ideia, a política de altos salários adotada por Henry Ford foi seguida por outras indústrias. O objetivo dessa política salarial era o aumento do consumo de produtos industriais dentro do próprio país. A venda a crédito elevou o poder de compra imediata. Calcula-se que 40% das vendas imobiliárias e 60% de vendas de automóveis era feito a prazo. Então, como você pode observar, nos Estados Unidos, esse período ficou conhecido também como os anos loucos, alavancado pela indústria de automóveis, a indústria de bens duráveis, cinema e rádio. Quer dizer que a forma de vida típica dos norte-americanos passou a ser considerada como exemplo da moderna civilização ocidental. A construção dos altíssimos prédios, a multiplicação das residências, dos carros e dos aparelhos domésticos. Esse estilo de vida, com muito consumo, foi divulgado como um novo estilo de vida. O crédito permitia a todos adquirir um carro ou uma casa. O rádio, o cinema e a televisão, bem como as diversões públicas, tiveram grande desenvolvimento e foram peça-chave na hora de anunciar todo esse estilo de vida. Observe então que você tem uma grande contradição e uma fragilidade na economia americana, porque você está pautando um consumo em excesso para dizer que é felicidade. E aí, claro, isso vai explodir com a superprodução agrícola e industrial. Sabemos que as economias europeias, elas se reergueram e pararam de consumir os produtos dos Estados Unidos. Então, como você pode observar, caíram as exportações dos Estados Unidos e o mercado interno norte-americano começou a ter muitos produtos que não conseguia absorver. A solução seria jogar todos esses produtos para outros setores. Quer dizer que, a curto prazo, a indústria, a agricultura e a mineração começaram a diminuir todo esse movimento de produção, que representaria uma baixa nos lucros e o maior número de desempregados. Com essa crise de superprodução agrícola, dará início então a uma política de estocagem. A produção agrícola não consumida foi armazenada para evitar um excesso de oferta dentro da economia americana e, com isso, baixasse os preços dos produtos. Assim, os fazendeiros tiveram que arcar com as despesas de armazenamento que, em geral, foram tão altas que obrigaram os fazendeiros a hipotecar suas propriedades para poder pagá-las. Os estoques de cereais foram se acumulando. Se fossem lançados ao mercado de uma só vez, provocaria uma queda muito brusca dos preços, o que levaria muitos fazendeiros à falência e os impediria de pagar os juros sobre os empréstimos que haviam contraído para financiar o armazenamento dos excedentes. Quando a gente olha para as indústrias, para contornar a superprodução, passaram a despedir seus trabalhadores, criando enorme massa de desempregados. Como você pode observar, o poder de vendê-los, os preços foram despecando, o que atingia os lucros dos empresários. Então, para evitar maiores perdas e prejuízos, os donos das fábricas passaram a encerrar a produção, demitindo os trabalhadores. Essas pessoas ficavam impossibilitadas de ter uma renda que fazia com que o consumo diminuísse de outros setores também. Nesse caso, muitos empresários, para gerar mais lucros, vão investir seus recursos nas bolsas de valores. E os empresários também vão começar a fornecer crédito para acelerar e incentivar o consumo dentro dessas sociedades.
Com base nisso, a gente vai perceber um processo de especulação financeira. As camadas altas e médias da sociedade começaram a investir seus recursos financeiros na Bolsa de Valores. A partir de 1926, foi possível observar um grande aumento na compra e venda de ações no mercado financeiro, o que trazia lucro a esses investidores. Porém, essa corrida de acionistas levou à especulação financeira. Os indivíduos compravam e vendiam ações por valores muito maiores do que elas realmente valiam. E, claro, o governo norte-americano seguia as normas de uma economia liberal de não intervenção na economia. Esperava que o próprio mercado financeiro se autorregulasse. Isso fez com que a especulação financeira ficasse sem limites, aumentando a cada dia, razão pela qual acionistas anunciaram futuros problemas econômicos. Os riscos anunciados se concretizaram e iniciou uma movimentação dos acionistas para se desfazer de suas ações a qualquer custo, gerando a desvalorização dessas ações. Nesse momento, muitas pessoas empreenderam uma corrida para se livrar dos títulos e evitar perdas maiores. Nesse caso, vamos chegar à famosa quebra da Bolsa de Valores. No dia 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, cerca de 13 milhões de ações foram colocadas à venda na Bolsa de Valores. E esse movimento era apenas de venda, sem compradores. O valor despencou e gerou enorme prejuízo aos investidores. Esse fato ficou conhecido como a quebra da Bolsa de Valores. Na sexta-feira, as tentativas de vendas continuaram e, sem compradores, a bolsa continuou em queda. Muitas pessoas foram aos bancos para resgatar o dinheiro que tinha em suas contas, porém, muitos bancos não tinham esses valores, por ter sofrido prejuízo na bolsa ou concedido empréstimo na forma de crédito. Em decorrência disso, bancos pequenos e médios quebraram e deixaram milhões de pessoas sem dinheiro. E aí, nós sabemos que começa um círculo vicioso. Observe como é que ele funciona. Primeiro, as pessoas param de consumir. O desemprego não tinha capacidade para compra. Nesse caso, se você tem o menor consumo, as fábricas paralisam. A produção industrial chegou a exceder demais o consumo. As indústrias começaram a diminuir o ritmo de produção. E claro, sem consumo, as fábricas param, o que gera desemprego. Ora, as pessoas desempregadas não têm renda, o que gera um menor consumo, e aí você tem um ciclo vicioso muito grande, que só é possível a quebra para fazer essa engrenagem funcionar com a intervenção do Estado. Nesse caso, sabemos que o Estado não vai intervir. Observe essa charge. Olha a legenda dela. O senhor acha que estará trabalhando ano que vem, papai? Caricatura norte-americana de 1928, que ironiza a sociedade de consumo e o desemprego nos Estados Unidos. Então, é uma clara marca desse período. Outra charge, você pode ler aí, falando sobre donuts e café de graça para os desempregados. Então, você vai ter filas e mais filas dessas conexões dentro dos Estados Unidos. E aí, claro, essa Grande Depressão ela vai ser agravada porque o governo não fez nada para conter a crise. Defendendo os princípios do liberalismo econômico, alegou que o Estado não deveria intervir na economia e que o próprio mercado resolveria a crise. E aí, claro, nesse período, o nosso presidente nos Estados Unidos é o Herbert Hoover, e nesse caso gera essas imagens que você está vendo, que é um processo de favelas. Ora, em um nome popular dado a essas favelas, construídas por pessoas sem tetos durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, os Hooverville. E aí, claro, esses assentamentos receberam esse nome por causa do presidente, que adotou uma postura liberal e não quis intervir na economia para resolver esse problema. Então veja, o Herbert Hoover foi acusado de ter supostamente deixado o país mergulhar na depressão. E tudo isso vai fazer com que nós temos a internacionalização da crise. Como você observa no mapa, os Estados Unidos compravam uma boa parte das mercadorias da época e
com a crise, eles rejeitam uma série de produtos. Observe, queda no preço do milho, queda no preço do açúcar, queda no preço do café, queda no preço da carne, do preço da lã, da borracha na Ásia. No caso da África, você tem aí o cacau. E aí os Estados Unidos saem seguidamente quebrando uma série de coisas. Veja, reduziram 70% de suas importações. Isso impactou diretamente a economia de muitos países, inclusive o Brasil. O preço dos produtos não comprados pelos estadunidenses apresentaram queda drástica, de modo que seus valores passaram a não cobrir os custos de sua produção, gerando muito prejuízo. Com as baixas nas exportações, os países também tiveram aumento no número de desempregados e retração em todas as áreas econômicas. Isso fez com que também nós temos um segundo fator para essa internacionalização da crise, que seria o fato dos bancos e o sistema financeiro estarem interligados. Veja, os bancos vieram a falecer nos Estados Unidos, tinham feito empréstimos aos bancos europeus num período pós-guerra, o que fez com que esses bancos também quebrassem. A impossibilidade de novos empréstimos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, inviabilizava recursos para tentativas de solução da crise e a recessão continuava. E um terceiro vai ser os Estados Unidos cortar crédito aos países europeus. Quer dizer que a depressão nesses países está interligado nesses 4 tópicos: baixa na produção e preço, desemprego, diminuição do consumo, falência de empresas. E aí, claro, aquele ciclo vicioso que seria sem consumo para as indústrias paradas gera desemprego, as pessoas desempregadas não têm dinheiro para consumir, diminui e aí você tem esse ciclo vicioso. Então, pelo mapa, você observa claramente o processo de internacionalização da crise dada por esses 3 fatores. Repetindo, reduziram 70% de suas importações, sistema bancário e financeiro interligados, cortaram crédito aos países europeus. Com base nisso, a Grande Depressão fez com que o povo americano repensasse o papel do Estado. Nesse caso, no primeiro mapa, observa aí as eleições de 1928, no qual acreditava-se que uma política liberal resolveria todo o problema. Trouxe aí para a gente, então, essa ideia de que o Estado não deveria interferir na economia. E aí, claro, o Herbert Hoover praticamente nada fizera para enfrentar a crise. Já em 1932, você já tem uma nova postura, que vai ser o Franklin Delano Roosevelt. Ele é de outro partido. Observe aí que quem estava no poder era o grupo dos republicanos e agora vai subir ao poder o grupo do democrata. E esse cara, ele vai apostar em um plano de governo chamado New Deal, que seria, de fato, o Estado interferir na economia. Quer dizer que o capitalismo liberal teve que ceder lugar ao capitalismo monopolista. O governo assumiu um papel mais atuante na organização da vida econômica norte-americana, a fim de evitar os abusos da classe empresarial. E nesse caso, quando nós falamos aí da figura do New Deal e a recuperação da economia, conseguimos separá-la em 2 fases. Na primeira fase, temos aí o tratamento com o setor agrícola. Foi fundamental a interferência do governo nesse setor. Como você viu aí, concedeu empréstimos aos fazendeiros que tiveram suas terras hipotecadas. Um segundo fator seria a destruição dos estoques na agricultura a fim de melhorar os preços. E agora, é claro, você tem uma grande contradição. Olha para essa charge. Crise de superprodução. Veja, as pessoas unidas, fazendo greve, fome, miséria, querendo trabalhar, e o empresário, com uma grande quantidade de produtos, ele vai resolver então queimar os seus produtos para tentar valorizar o preço deles. E temos aqui também o estabelecimento de cotas na produção industrial para poder controlar todo esse processo. Outra coisa importante, jogada agora para o setor financeiro, seria o controle das atividades bancárias e da Bolsa de Valores. Perceba aí que o governo vai interferir diretamente.
E você também tem um ponto fundamental nessa época, que seria o fato de obras públicas, construção de pontes, centrais hidroelétricas e estradas. Nesse quesito, vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. Observe isso aqui, ó. Você tem a construção dessa represa, e aí, claro, quando a gente fala sobre a indústria de energia elétrica, ela passou por grandes transformações e o Estado começou a controlar. Muitas das empresas particulares que agiam nesse setor, prestando serviço caro e precário, deixaram de funcionar. Foram ampliadas as fontes de energia hidrelétricas com a construção de numerosas represas. Essa é uma delas. Você vai ter esse outro exemplo aqui de represa e, claro, deu início a uma série de construções dentro dos Estados Unidos para quebrar aquele ciclo vicioso. Lembrando, sem consumo, as indústrias param, que gera desemprego, essa galera para de consumir e essa engrenagem fica parada. Como ativar essa engrenagem? Construção de obras públicas. Gera emprego, que gera renda e as indústrias voltam a funcionar. Esse então seria o ponto da nossa primeira fase. Na segunda fase, você vai ter aí, ó, melhoria das condições sociais. Como você pode observar, nós temos o aumento dos impostos sobre altos rendimentos, criação de leis trabalhistas, diminuição da carga horária, salário mínimo, auxílio-desemprego, aposentadoria. Quer dizer que os salários dos operários foram aumentados, elevando seu poder aquisitivo, melhorando com isso a situação do mercado interno. Foram fixados salários mínimos e determinados horários máximos de trabalho diário. Aboliu totalmente o trabalho das crianças. Legalizaram-se, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os sindicatos, que ficaram incumbidos de negociar os contratos coletivos de trabalho. Ampliou-se o sistema previdenciário, passando a ser responsabilidade do governo o bem-estar dos trabalhadores em caso de invalidez, de velhice e, ao mesmo tempo, de desemprego. E, nesse caso, o fator desemprego, que é para essa máquina funcionar, ela foi resolvida. Observe o gráfico. Início do New Deal, você tem uma queda drástica até 1936, que vai trazer isso. Quer dizer que o problema do desemprego foi intensificado e resolvido com a construção de obras públicas, assim como pela criação de grandes instituições governamentais, que absorveram grande parte da mão de obra que estava parada. Muitas novas residências foram construídas com a ajuda do governo. Esse, então, foi o ponto-chave para os Estados Unidos sair da crise. E aí, podemos perceber que tudo para os Estados Unidos vai melhorar bastante quando dá início à Segunda Guerra Mundial. A intervenção do Estado, então, faz com que toda essa produção volte ao normal. E a crise de 1929 ainda era muito recente para que pudesse ser esquecido. E muitos efeitos negativos para a economia americana foi resolvida com a Segunda Guerra Mundial.